Boa noite, Márcio. Marcelo Pilon, caipira da imprensa, memória da Inter. Seja bem-vindo a Limeira. Parabéns pelo bom trabalho que você está fazendo do São Bernardo. Márcio, primeira derrota do São Bernardo, enfrentou dois times de Série B, enfrentou o Corinthians, time de Série A, e hoje teve um reverso contra a Inter de Limeira. São 12 jogos, são 12 batalhas, e é aquilo, não pode deixar qualquer oportunidade para não jogar, né? Queria que você avaliasse o seu time e como você viu a Internacional de Limeira como um candidato, afinal ela estava em último lugar no campeonato. Grande abraço. Boa noite, prazer. Eu falei a semana, depois dos jogos do Corinthians, que a Inter fez 3 bons jogos e o resultado não apareceu. Então, o jogo contra o Palmeiras, o jogo contra a Portuguesa e o último jogo contra a Ponte. Eu conheço o Júnior, então é uma equipe que tem qualidade, é uma equipe que joga o jogo igual a nossa. A gente veio aqui para fazer um grande jogo e para competir. Eu acho que o primeiro tempo ali a gente veio um pouco desconectado, a gente não estava tão concentrado, e faz parte, são jogos de domingo a sábado, quarta, sábado, mas a Inter tem o merecimento deles, então tiveram aí 2 oportunidades. Aí quando você toma 2 gols muito cedo, até entrar no jogo demorou um pouquinho, mas é isso, do mesmo jeito que a gente não se empolgou no jogo contra o Corinthians, a gente também não pode achar que está tudo errado. Então já voltar a recuperar e a partir de amanhã pensar na Ponte. Márcio, boa noite. Jurandir Silva, da TV Agora, do Mesa Esportiva. Eu pergunto para você, qual foi a maior dificuldade que o São Bernardo encontrou nesse jogo de hoje? Pegou uma Internacional, como você mencionou, fez 3 grandes partidas, acabou sendo punida no final do jogo, e nesse jogo de hoje foi muito bem, firme na marcação. Eu gostaria de perguntar para você aonde o São Bernardo errou, que pode ser corrigido para o próximo jogo do São Bernardo. Boa noite. Eu acho que o São Bernardo não que errou, mas eu acho que o primeiro tempo nós não competimos. Eu acho que a gente, pelo jogo, a gente não ganhou nenhum duelo. A gente perdeu todas as divididas, nós perdemos todas a primeira e segunda bola, muito em função da proposta de como a Inter veio. Então a gente sabia que tinha que guerrear e competir mais. Então, quando você não compete hoje no futebol de alto nível, você fica um pouco à mercê aí de outras situações que a gente não controla. Então, mas entender que são 12 jogos, a Inter é uma grande equipe. Então, assim, antes da gente criticar o nosso jogo, a gente tem que enaltecer o trabalho que foi feito. A Inter foi melhor e mereceu a vitória. Ok, obrigado. Márcio, boa noite. Igor Sedano, Melhor FM. Ô Márcio, você vem de agora, já visando a próxima partida contra a Ponte Preta, também fora de casa, você vem de uma partida difícil contra o Corinthians, jogador a menos desde o primeiro tempo, isso aí cansa o elenco, obviamente, mesmo com a vitória. E hoje, desde o começo do primeiro tempo, logo ali, antes dos 20 minutos, já estava perdendo 2-0. Isso aí cansa também, você tem que ir atrás do resultado. O quanto que isso acaba dificultando as ações de São Bernardo, eu digo questão física, para o jogo difícil também contra a Ponte Preta domingo no Moisés. Boa noite. A gente trabalha muito a parte mental, porque quando você toma 2 gols muito rápidos e já vem a parte física, é difícil você raciocinar. Então você tem que começar a raciocinar. Eu falei para eles que a gente não ia fazer 3 gols, a gente precisava primeiro entrar na partida, que foi isso que a gente fez no segundo tempo. Então a gente entrou na partida, aí ficou um jogo mais aberto, ficou um jogo ali de matar ou morrer. Mas eu não tinha outra oportunidade, outra alternativa, Eu poderia me fechar aqui, achar que os 2-0 estavam de bom tamanho, ou tentar agredir. Então eu tentei ir para cima, a gente tirou mais um volante, fomos para cima com um 4-2-4 ali. Mas é isso, é fazer o recovery agora, é descansar bem. A gente fala que dormir, se alimentar faz parte da recuperação. O ano passado foi assim, o outro ano, então a gente tem que estar bem com a cabeça, parte física, e no jogo contra a Ponte Preta, aí sim ver quem está melhor fisicamente, porque vai ser outro jogo difícil, e aí a gente vai ter que buscar lá os 3 pontos. Márcio, boa noite. Deon da TV Cidade de Limeira. Eu queria perguntar qual foi a saída do Silvinho, que a gente viu, ele saiu com alguma lesão, a substituição dele na partida. Não, boa noite. Não, o Silvio foi uma opção. Na verdade, assim, quando eu coloco o João Carlos junto com o Kaique,
eu sabia que a Inter ia vir um pouco mais para cima e eu precisava ter um jogador de velocidade, né? Eu queria jogar um pouco mais em transição. Então o Silvio é um cara que me dá muita qualidade, joga um pouco por dentro, mas a Inter estava muito fechada por dentro, né? Então eu precisava tentar agredir um pouco mais com o Matheus Reis. Foi só uma opção e o Silvio é um cara muito inteligente, ele entende essa questão. É claro que nenhum atleta vai sair feliz, né? Então faz parte disso, mas eu acredito que se a gente tivesse feito um gol no segundo tempo, poderia ter complicado um pouco mais, mas não era para ser. É aprender com os erros, é trabalhar mais e cada jogo tem a sua estratégia. Hoje a Inter mereceu, está de parabéns e a gente precisa aprender e trabalhar melhor para poder fazer um outro resultado. Olá, Márcio, tudo bem? Cacau Jacob da Casé TV. Eu queria perguntar especificamente sobre o Kaique, número 99, que é um jogador tarimbado, já passou por grandes clubes. Como você está trabalhando com ele para explorar o melhor potencial dele, para que ele consiga fazer os gols e levar o São Bernardo para onde vocês almejam? Boa noite. Na verdade, o Kaique, a gente está trabalhando bastante a parte física dele, né? Ele ficou algum tempo sem jogar, foi o segundo jogo, né? Então, são características diferentes, né? Pela questão do Maurício e do Jussani, que são dois jogadores que não tem tanta velocidade, mas tem mais qualidade. Eu queria um jogador que flutuasse um pouco mais na frente deles para tirar eles da linha e agredir um pouco mais com o Tocantins. E o Kaique tem essa característica de sair um pouco mais da área, né? Então aí quando no primeiro tempo não dá certo, eu tento empurrar o João, que é um cara que briga mais ali na frente, é um cara que cabeceia bem. Mas assim, eu falei pro Kaique, ele já passou por grandes equipes, trabalhar bastante, precisa ter ritmo de jogo, então a gente vai condicionar esses atletas que chegaram um pouco mais tarde, vão sofrer um pouco com o ritmo de jogo, é normal, mas ele se dedicou, ele fez aí quase 60 minutos, então devagar a gente vai colocando ele para que ele possa fazer os gols e nos ajudar também. Para finalizar, professor, a equipe do São Bernardo até então tinha a melhor defesa do campeonato, não tinha tomado nenhum gol. Como é que você digeriu esses 2 gols em 3 minutos? Foi difícil pensar numa estratégia para conseguir reverter esse placar? Fala um pouco sobre isso. Cara, a gente sabia que ia tomar gol, é normal, é difícil num nível tão grande aí se você ficar sem tomar gol. O Alex Alves é um goleiro ali que sempre nos salvou, nos ajudou. Teve algumas infelicidades, mas faz parte, né? Então, do mesmo jeito que ele segurava aquelas bolas, que eu acho que são bolas defensáveis ali, mas quando perde todos nós e ter tranquilidade. Eles precisam entender, e eles sabem disso, que quando você sai atrás, você tem que trabalhar a parte emocional, você precisa estar tranquilo, não é fácil, mas é digerir com o trabalho, com tranquilidade, cobrar bastante, né? Eu acho que eu cobrei muito eles, principalmente na parte de concentração, né? Porque se a gente não aumentar o nosso sarrafo, se a gente não competir, se a gente não entrar mais ligado, todas as equipes vão fazer isso. Então, a gente precisa entender, porque é muito justo, né? As equipes são muito qualificadas, então quando você entra um pouco para menos ali, não dá tempo mais. Então, é o que a gente fez, né? Então, os 3 jogos que nós fizemos de muita concentração, é natural também abaixar um pouquinho. Não teve também muita festa por causa do jogo do Corinthians. Eu me preocupei muito, porque sempre depois do jogo grande a tendência é você relaxar, mas a gente trabalhou, mas a Inter foi melhor. Eu acho que a gente tem que entender isso e trabalhar e já pensar na ponte. Muito obrigado. Para finalizar aqui, Márcio, do Derek Bittencourt, do ABC Esportivo, 1/3 do campeonato praticamente já foi, foram 4 rodadas aí já. Num modo geral, como que dá para avaliar? Está dentro do que você imaginava essa colocação de São Bernardo, quantidade de pontos até aqui, 4 rodadas disputadas? Bom, se a gente fizer esse número de pontos nos outros 2 terços, a gente tem 21 pontos. Então, onde que eu assino, né? Para poder ajustar. Claro que eu sou um cara que odeio perder, eu acho que os meus atletas também fazem parte, mas a gente trabalha com a vitória, empate e derrota. Então, é entender que dentro do primeiro bloco de
jogos a gente sabia que se fizesse 7 pontos era uma meta importante, então agora é já pensar nos outros 4 e fazer jogo a jogo para poder pontuar cada vez mais. Para finalizar, o Ayrton Marques, da Rádio ABC, mesmo com os 2 gols sofridos, a equipe teve o primeiro tempo com mais posse, o jogo com mais posse, mais finalização em gol. Como que dá para classificar? Foram 2 gols, ele coloca aqui, 2 gols sofridos numa casualidade. Como que dá para trabalhar isso para as próximas partidas? Não acredito que foi casualidade, foi com a competência da Inter, né? Eu acho que faz parte, entender, né? Trabalhar, é que nem eu venho falando, é uma competição dura, tá? Posse de bola e finalização não quer dizer nada hoje no futebol, dentro da estratégia, você precisa ser efetivo. A Inter foi efetiva e venceu o jogo, então a gente precisa trabalhar. Eu gosto de ter a bola, gosto de ser agressivo, mas eu gosto de vencer, então a gente precisa entender isso, quando tiver a oportunidade de matar, e a Inter foi feliz e foi competente quanto a isso.